Olá, seja bem-vindo ao Falando de Coisas Boas. Eu me chamo Mariana e durante essa semana nós conversaremos sobre o tema livre. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre do que nós somos libertos. E para iniciar, eu trouxe um comparativo entre duas informações importantes. A primeira delas é o significado da palavra livre segundo o dicionário da língua portuguesa, que diz: aquele que é senhor de si e de suas ações. E além disso, uma passagem que diz em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 19: prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E eu queria que a gente se lembrasse da vontade de Deus desde o início. O Senhor, ele desejava caminhar no mesmo jardim que nós. Então, por isso que nós vemos nas passagens bíblicas em Gênesis, no começo, que o Senhor, ele caminha no jardim e quando ele chama Adão, e Adão, depois de ter pecado, junto com Eva, ele se esconde. E a partir do momento em que o pecado ele entra no mundo, nós nos tornamos escravos desse pecado, porque somos vencidos, somos reféns desse pecado. E muitas vezes nós vemos que o pecado, ele está enraizado na humanidade. Às vezes uma atitude nossa que nos domina, às vezes um sentimento, uma emoção. E ser livre é realmente não ser dominado, como diz em 2 Pedro. Então, todo aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E a partir do momento em que o pecado nos domina, em que as nossas atitudes nos dominam, em que as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós nos tornamos escravos daquilo. E uma vez libertos, nós não mais precisamos viver reféns das emoções, dos desejos, das atitudes. E por isso eu te convido nesse momento a pensar se você tem algum desejo dentro do seu coração que sente que te domina, alguma emoção, algum medo muitas vezes que domina o seu coração. Que nesse momento você possa orar ao Senhor e ser liberto. E para a gente pensar nisso e refletir, eu trouxe mais uma passagem que está em Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 31, que diz assim: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. E da mesma forma, todo encontro com Jesus é impossível que a pessoa permaneça da mesma forma, assim como foi aqui. Esse encontro ele representa exatamente a liberdade que nós temos em Cristo. Então, quando o Senhor ele nos dá a mão, quando ele nos levanta, a febre, tudo aquilo que nos aprisionava antes, não nos aprisiona mais. E a partir desse momento, nós temos liberdade para servir a Cristo e a nossa comunidade. Nós falaremos sobre isso na quarta-feira. Eu te espero aqui e Deus te abençoe. Boa semana.